Bora, bora. Euclides, boa noite para você, meu querido. Obrigada por atender nosso convite, vir aqui para conversar conosco, falar um pouco mais de geopolítica, né? Dado essa configuração de mundo que a gente está vivenciando. E eu queria começar pela questão da Groenlândia. O Eribaldo, inclusive, já adiantou que você tem um vídeo no seu canal em que você traz o cenário mesmo do porquê, inclusive, dos interesses dos Estados Unidos nessa tentativa aí de anexar o território aos Estados Unidos. E agora a gente tem esse fato de hoje em que tropas de diversos países europeus estão chegando, tropas militares, estão chegando, inclusive a França enviando tropas montanhesas, eu acho que é uma especificidade das Forças Armadas francesas para demarcar um território, digamos. Então, explica para a gente o que tem a Groenlândia exatamente, qual que é a questão da Groenlândia e a razão pela qual, então, esse lugar, esse território de interesse dos Estados Unidos e que agora tem essa resposta desses países europeus em fazer, de alguma forma, um enfrentamento a esse objetivo estadunidense. Boa noite, Thalita. Boa noite, Eri. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Tá uma chuva do fim do mundo aqui em São Paulo. Então, se der algum problema com a minha internet, vocês dão um salve, que eu mudo aqui para a internet do celular. Boa noite, eu acho a internet de São Paulo pior do que a internet de bairro de Recife, Euclides. Não sei se tu sentiu isso. Pelo menos onde eu moro é pior do que era quando eu morava em Recife. Qualquer chuvinha, a luz cai, a internet fica lenta. Enfim, caos. A estrutura dessa cidade não dá conta do tamanho dela, não. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. De novo, obrigado pelo convite. Groenlândia, tá. Eu vi, hoje a gente teve várias informações sobre vários países anunciando, né, que enviariam tropas para a Groenlândia para prestar um apoio à Dinamarca. Eu acho que o primeiro ponto a se salientar sobre isso essa é uma rusga, um conflito, um problema intra-OTAN, né? A Dinamarca, que controla a Groenlândia, ela é membro da OTAN. E essa confusão, esse problema com os Estados Unidos que querem a Groenlândia, para si, então é um conflito intra-OTAN e o tema da OTAN está aparecendo várias vezes quando se fala sobre isso. Trump falando que não se importaria em sacrificar a OTAN pela Groenlândia, políticos dinamarqueses falando que se os Estados Unidos invadirem a Groenlândia é o fim da OTAN. Então, mais de um país membro da aliança que é subordinado aos Estados Unidos, a gente nunca pode esquecer isso. A OTAN, embora ali os políticos europeus adorem fazer aquele jogo de cintura para reivindicar ou fingir alguma soberania, aqui e ali há alguns interesses, a França, por exemplo, algum interesse mais soberano, entrando em choque eventualmente com o interesse dos Estados Unidos, mas a OTAN, no fim e ao cabo, é uma aliança submetida aos Estados Unidos, controlada e financiada pelos Estados Unidos. Esse é um dos problemas que Trump vê na OTAN, né? Ele se incomoda com o fato de que os Estados Unidos gastem tanto com a, entre aspas, segurança europeia, com a estrutura de segurança europeia, que é também, para os Estados Unidos, uma estrutura de controle da Europa, né? Então, meio que Trump quer que a Europa custeie sua própria estrutura de subordinação dos Estados Unidos. Então, esse é o grande trunfo para a gente. O grande interesse de todo o resto do mundo é que esse tema da Groenlândia sirva para aumentar essa rusga intra-OTAN, dentro ali dos países submetidos ao imperialismo, e os façam brigar um pouco, né? Porque assim, e aí entra a minha opinião sobre isso. Essas tropas que estão sendo enviadas à Groenlândia são numericamente pequenas. São poucas tropas, pouquíssimas. Alguns países estão enviando tropas que não chegam a 10 soldados. Cumpre mais um papel simbólico e um papel político de demarcação de que, olha, esse interesse dos Estados Unidos em anexar um território que pertence a um aliado europeu, a um aliado da OTAN, ultrapassa todos os limites do que até agora era a humilhação a que a Europa estava submetida. Tenho minhas dúvidas e acredito que não, que nenhum desses países está disposto a ir às vias de fato se os Estados Unidos decidirem anexar a Groenlândia pela força.
acho mais provável que haja outro movimento, mas também não dá para, enfim, descartar isso por absoluto. Acho improvável, porque isso significaria algo muito mais sério que a subordinação da Europa aos Estados Unidos hoje não permite. Mas, ainda assim, do ponto de vista político, é uma demarcação interessante, é uma demarcação importante para a gente observar de perto, porque simboliza e mostra ali alguma tentativa de fazer alguma frente a esse esforço expansionista dos Estados Unidos em relação àquela região, que, em linhas gerais, é muito importante por 3 motivos. O primeiro é o degelo do Ártico, por causa do aquecimento global, está abrindo ainda mais rotas de navegação que já existem lá, mas que eram navegáveis só em determinada parte do ano. Hoje, com o derretimento do gelo, essas rotas estão navegáveis por mais tempo. Essa é a primeira questão. Essas rotas estão abertas por mais tempo, é possível que se abra uma terceira rota. Uma dessas rotas é controlada pela Rússia. Outra dessas rotas fica em águas que são disputadas pelo Canadá e outros países como o próprio Estados Unidos. Há a possibilidade de abrir uma terceira rota e, além disso, o derretimento do gelo também vem trazendo à tona novas reservas de recursos naturais interessantes e importantes, entre eles as tais das terras raras. Estima-se que a Groenlândia tenha muita terra rara por debaixo do gelo. Então, na prática, o aquecimento global, o capitalismo está vendo no aquecimento global uma abertura de uma nova fronteira mineral, uma nova fronteira comercial e etc. E o terceiro ponto é que essa rota é especialmente importante para a China, porque diminui radicalmente o tempo de comércio entre a Ásia e a Europa. Então, esse esforço dos Estados Unidos de querer controlar aquela região em absoluto, porque os Estados Unidos e a OTAN já têm uma base militar na Groenlândia, já tem presença militar, mas para eles isso é pouco, eles querem controlar em absoluto, nada mais é do que mais um esforço dos Estados Unidos correndo atrás, bastante atrasados, nessa tentativa de conter economicamente a China, que é o grande objetivo dos Estados Unidos hoje. Basta ler aquele documento que eles soltaram recentemente da estratégia de segurança nacional do governo Trump. Então, importantíssima essa ação desses países europeus de querer demarcar contra os Estados Unidos. Importante não porque a gente deva defender a Europa, pelo contrário, eu acho que nessa briga a gente tem que ficar do lado da briga. É mais interessante que haja uma confusão ali entre imperialistas dentro desse bloco, ainda que, se chegar às vias de fato, não existem condições de resistir militarmente aos Estados Unidos, a menos que os Estados Unidos, por conta da política, decida não ir até o fim. Então a gente vai observar com mais atenção nos próximos dias, ver qual vai ser o desenrolar dos acontecimentos. De novo, são tropas numericamente quase que irrelevantes do ponto de vista militar. É muito mais uma demarcação política de dizer, olha, caso vocês queiram invadir, anexar a Groenlândia, não são só tropas da Dinamarca que estão aqui. Tem também de todos esses países, e isso vai ser uma ofensa, uma agressão indireta a todos esses países. Oi, Euclides. Aproveitar que tu está aqui para trazer também a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o teu vídeo, que eu acho que ficou muito bom, né? Até falei que achei que foi um dos vídeos mais legais que tu trouxe pela capacidade que tu teve de expor alguns elementos, como as rotas comerciais que passam ali pelo Ártico e da qual a Groenlândia teria um papel central, né, dentro dessa disputa, exatamente por conta tanto do degelo do aquecimento global, né, que possibilita a abertura de rotas sem barcos quebra-gelo, e essa disputa está em aberto, né? Você vai ter a Rússia ali, como tu mostra, com muita influência nessa região, até por conta da larga costa que a Rússia tem voltada para o Ártico. Você vai ter a influência de outros países dali, inclusive a própria Dinamarca, por conta da Groenlândia, etc., do próprio Estados Unidos, através do Alasca, o Canadá também ali um pouco, e da China querendo cada vez mais fazer parte dessa disputa. Essa disputa pode, como disse o pessoal, como está implorando o pessoal aí no chat, pode ser o estopim de uma implosão da OTAN, de uma crise dentro da OTAN, ou pode servir, pelo contrário, para, apesar da crise, a OTAN se manter como uma força militar muito forte
e continuar tentando sua ofensiva de isolar a China e impedir a China de avançar por rotas comerciais mais favoráveis ao seu projeto de nação, né? É uma boa pergunta, dá pano para manga, né? Eu também gostei muito desse vídeo, acho que foi o vídeo que eu mais gostei de fazer, tanto de elaborar o processo de estudar, de gravar, deu um trabalho danado para editar, mas quem não viu, corre lá, dá uma olhada, fez num formato mais longo mesmo, mais detalhado, mas eu achei importante fazer assim. Mas sobre a implosão da OTAN, né? Eu acho que tende a acirrar a contradição entre o mínimo esforço soberano da Europa, que é muito pouco, das classes dirigentes da Europa. A burguesia europeia aceitou se submeter aos Estados Unidos e toda a burocracia ali, entre aspas, classe política, porque político não é classe, né? Mas ali é todo esse extrato burocrático da administração europeia está muito bem obrigado e não consegue fazer nenhum esforço, exceto ali na França, ali na Alemanha, tem umas sinalizações de tentar bater de frente com os Estados Unidos. Mas o que é que eu acho, em resumo? Eu acho que isso tende a acirrar contradições dentro da OTAN, mas que por si só não vai significar implosão. Porque para a OTAN implodir, os Estados Unidos entram na equação. Os Estados Unidos vão permitir a implosão da OTAN, os Estados Unidos vão abrir mão da OTAN e partir para o eu sozinho em absoluto, porque é isso, os Estados Unidos têm, com Trump, dado esse giro de 180 graus para cuidar, entre aspas, dos próprios assuntos e cuidar menos das questões europeias. Essa talvez seja a grande divergência entre Trump e aquela política do mais do mesmo entre republicanos e democratas, que faziam aquele jogo de política externa muito parecido até aqui. Trump vem e derruba isso em absoluto, cria, enfim, solta um grande dane-se para a Europa, tenta resolver a questão com a Rússia, mesmo que isso signifique colocar a Ucrânia de joelhos em absoluto, a Europa tenta ali dar alguma sustentação, alguma sobrevida à Ucrânia, esse impasse ainda existe. Então, para a OTAN implodir, a gente tem que pensar como é que os Estados Unidos entrariam nessa equação. Eles abririam mão da aliança? Aceitariam sua implosão? Se retirariam dela e deixariam a Europa sozinha? Eu tendo a acreditar que não, porque a OTAN significa também uma extensa rede de ocupação militar da Europa. A Europa é militarmente ocupada pelos Estados Unidos. A Alemanha é lotada de tropas dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Então aí é que está. Para a OTAN implodir, para a Europa romper com os Estados Unidos vão tirar essas tropas de lá, vão assumir uma retórica de ocupação aberta, vai ter enfrentamento? Não vai ter enfrentamento com as tropas dos Estados Unidos lá. Mas, não sei se vocês chegaram a ver, algumas pessoas repostaram isso no Twitter e tal, o perfil da OTAN no Twitter, há uns dois dias atrás, e é engraçado, a gente vai acompanhando as coisas, o século XXI a gente vai acompanhando tudo ao vivo pelo Twitter, com os governos, as alianças fazendo postagens e soltando indiretas no Twitter. Isso é engraçado. Porque o perfil da OTAN postou a foto de um navio da OTAN no Ártico com a legenda que era tipo: a OTAN está redobrando sua presença no Ártico para defender os interesses da aliança nessa região estratégica, etc. Talvez pela primeira vez na história uma postagem da aliança não foi uma indireta para a Rússia ou para a China. Foi uma indireta para os Estados Unidos, né? Então fica claro que estão esticando a corda. Trump, pelas suas características pessoais também, embora o indivíduo não explique tudo, ele explica bastante coisa. Ou ele simboliza também bastante coisa, ele vocaliza bastante coisa. E Trump, pelo seu perfil mais impaciente, de não aceitar muita afronta, provavelmente deve ter visto aquilo lá e ter ficado pé da vida. Porque é isso, né? Ainda que a aliança esteja subordinada aos Estados Unidos, ainda existe uma extensa relação aí, uma extensa margem de manobra para alguns países europeus, a menos que tudo chegue ao limite. Se chegar ao limite de um confronto aberto ou de alguma disputa mais aberta, quem vai ser o fiel dessa balança é os Estados Unidos, porque financia a aliança, porque mantém a ocupação militar da Europa e porque mantém uma extensa rede de bases pelo mundo inteiro, né? Talvez a gente possa definir a OTAN como a extensão da política externa e da política militar dos Estados Unidos para a Europa.
Os Estados Unidos não vão abrir mão disso. Por mais que Trump queira diminuir os gastos com a segurança europeia, quer fazer os europeus financiarem sua própria submissão, a estrutura criada nesses anos de expansão da OTAN não vai ser aberta, não vai ser entregue, eles não vão abrir mão disso muito fácil ou sem brigar pela sua continuação de outros meios. Então, acho que não, a OTAN não vai implodir por causa da crise na Groenlândia, mas isso acirra vários interesses, várias disputas, e acirra a própria contradição da Europa, né? Porque venhamos e convenhamos, se a Europa quisesse fazer algum esforço soberano hoje, ela tinha que fazer negociações com a Rússia e com a China e aproveitar esse momento dos Estados Unidos para também diminuir um pouco da sua dependência. Não foi isso que a Europa fez. Escolheu fiar a Ucrânia em absoluto, escolheu confiar no governo Biden e nos democratas de que a guerra contra a Rússia poderia ser vencida, e eu bato nessa tecla para encerrar muito. A Rússia não venceu a guerra na Ucrânia ainda, porque ela está fazendo escolhas do ponto de vista militar de cozinhar a Ucrânia em banho-maria. Há pouco tempo, há poucos dias, a Rússia, em uma noite, fez um ataque contra Kiev que deixou a cidade no auge do inverno, sem energia elétrica, por vários dias, a ponto do prefeito de Kiev, a capital da Ucrânia, recomendar que a cidade fosse evacuada, que quem pudesse sair da cidade saísse, porque a cidade estava sem abastecimento no auge do inverno, temperaturas de quase menos 20 graus. A Rússia conseguiu fazer isso em uma noite. Isso foi uma extensa resposta. Uma resposta à demora das negociações, uma resposta ao ataque à residência de Putin, uma resposta à captura do petroleiro russo saindo da Venezuela. Mas isso demonstra que, se a Rússia quiser subir o tom e pisar no acelerador, ela consegue. Mas ela está fazendo o papel de cozinhar a Ucrânia eternamente, enquanto a Europa acha que só dinheiro vai manter a Ucrânia viva contra a Rússia. Não vai. Está chegando num momento em que a única forma de ajudar de fato a Ucrânia contra a Rússia é enviando tropas. E se algum país europeu se arriscar a enviar tropas, aí a gente pode falar em guerra generalizada, ou talvez no início dela. Até lá, não. Então é isso. A OTAN vai implodir por causa da Groenlândia? Não. Não acho que vai. Seria muito impressionante para mim se acontecesse. Mas é maravilhoso ver essas rusgas entre a Europa e os Estados Unidos. Eu espero que elas se aprofundem ainda mais, porque essas contradições aí no seio do imperialismo são o que podem dar algum ar, pode deixar o resto do mundo respirar um pouco mais. Eu sempre brinco que os Estados Unidos vivem eternamente num status de guerra civil latente. E eles só conseguem evitar que essa guerra civil estoure levando guerra para o resto do mundo. Eles literalmente canalizam esse esforço para o resto do mundo para evitar que isso aconteça dentro do seu país. Talvez nossa geração veja o estouro de uma guerra civil nos Estados Unidos para dar um pouco de paz para o resto do mundo. Eu, pelo menos, espero ver isso ainda em vida. Aliás, Euclides, deixa eu pegar um gancho nessa sua última fala, porque aqui até inclusive perguntaram, e a gente falou bastante no começo do programa, sobre essa conjuntura, esse tensionamento, né, que a política do Trump, através do ICE, tem espalhado em diversas regiões nos Estados Unidos. E teve uma pessoa aqui no chat que até perguntou se os Estados Unidos caminha para uma possível guerra civil. Eu sei que é difícil a gente cravar isso, né? Vai ter, não vai ter, porque, enfim, são muitos os elementos para a gente tentar entender se vai eclodir ou não numa guerra. Mas qual que é a sua avaliação, primeiro, sobre o que a gente está acompanhando e vendo nos Estados Unidos e se há, de fato, uma possibilidade de, sim, haver um conflito mais generalizado, como uma guerra civil? Ô, Thalita, rapidinho, só para dizer assim, a situação social dos Estados Unidos é tão dramática em tantas frentes, e só para dar um exemplo, os Estados Unidos vive hoje uma crise de drogas, né? Então, muitos problemas com drogas. Só a crise de opioides, os Estados Unidos chegou ao número de 100 mil mortes anuais. 100 mil mortes anuais somente pelo uso de opioides. E isso, assim, se estende para outros problemas também. Eu, inclusive, assisti um documentário que mostra uma dessas crises de fármacos que começam a ser usados como drogas
e matou 45 mil, etc. Assim, coisa que vem sendo comum nos Estados Unidos e cada vez mais dramático. Né? Assim, eu acho que, é como eu falei, eu acho que os Estados Unidos vivem esse clima de uma permanente guerra civil latente. Se ela vai estourar agora, não dá para cravar. Eu acho difícil que ela estoure, a menos que algo grande aconteça que seja para ela. Mas é incrível como aquele país, assim, acho que a gente tem que revisitar, eu estou tentando fazer isso, já faz umas 3 semanas elaborando um vídeo sobre a doutrina Monroe, e aí eu fico abrindo várias frentes, abrindo várias portas e janelas e vendo outros episódios da história dos Estados Unidos, tentando linkar uma coisa com a outra, mas quando você vai olhar a história da conformação dos Estados Unidos, eles demoram para ser um país de fato. O início dos Estados Unidos, aquela que eles chamavam de União, é como se fosse uma espécie de confederação, de federação de várias pequenas nações. Cada uma das 13 colônias era uma espécie de pequenas nações entre si. O processo de construção da identidade nacional dos Estados Unidos, ela se consolida ali no final do século XIX, nos 1800 e pouco, principalmente graças à construção de extensas redes de ferrovias, etc., que permite o país encontrar-se entre si, pessoas circularem mais, terem mais contato cultural, político, etc. Mas toda a história dos Estados Unidos e a história política desse país... Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Alguém colocou aqui no chat que estava sem som. Não, tá, eu tô ouvindo. Tá? Beleza. Toda a construção da história política desse país faz com que haja, e isso é impressionante, e quem coloca esse país como referência ou não faz a mínima ideia do que está falando, ou é um canalha, porque faz com que cada mini-estado ou cada estado também funcione na política prática com um nível de soberania entre si que é impressionante. Por exemplo, Trump fez do ICE aí uma polícia política. Trump injetou dinheiro nessa polícia, colocou dinheiro como absoluto e garantiu a lealdade deles assim. Fez do recrutamento para essa polícia um processo ideológico também. Você que é da minha base, venha para o ICE. Você que acredita no nosso projeto político, venha para a polícia, etc. Então, não é só um vínculo empregatício, tem um vínculo ideológico aí. E aí, quando teve aquele assassinato da moça lá em Minneapolis, eles mataram alguém que era tudo que eles não podiam matar, né? Era estadunidense, era branca, a mulher era tudo junto que eles não podiam ter feito. E estourou aquelas manifestações. O governador do estado mobilizou a Guarda Nacional. E aí que tá, a Guarda Nacional dos Estados Unidos, em cada estado, responde ao governador, não ao governo federal. O governo federal controla outras tropas, como o Exército, enfim, a própria ICE, etc. Então, tem uma série de atravessamentos mesmo de ordem política, da força, em que os estados, os grupos políticos, eles têm também à sua disposição tropas permanentemente, tanto os estados quanto o governo federal. Então, algo pode ser o estopim para uma guerra civil nesse país, com certeza, é o que eu digo, ele vive nesse estado de um barril de pólvora prestes a explodir e que consegue canalizar isso para outros aspectos da vida política, especialmente na política externa, levando guerra para o resto do mundo. Pode ser que chegue algum momento em que essa contradição se acirre em absoluto e a gente veja algo acontecer. Por exemplo, e aí é um palpite completamente aleatório para encerrar. O que Trump quer fazer nos Estados Unidos, especialmente esse projeto de reindustrialização acelerada do país, ela não pode acontecer em um mandato. Não dá tempo. Você não reindustrializa o país tão rápido. Trump está disposto a sair do governo quando acabar o mandato dele? Trump está disposto a tentar eleger um sucessor? Trump está disposto a tentar outro... O que é que Trump está disposto a fazer? Tentar alguma modificação constitucional que permita ele passar mais tempo? Ele pode tentar, de repente, um segundo golpe, porque ele tentou lá atrás, naquele circo do Capitólio, inclusive, nos quais os bolsonaristas aqui tiveram uma inspiração interessante para pensar o 8 de janeiro. Nada indica, ou melhor dizendo, tudo indica que Trump não respeita os ritos da democracia liberal e burguesa dos Estados Unidos.
Isso que faz dele, inclusive, tão atraente para sua base e para essa parcela da burguesia estadunidense que está querendo reorganizar o mundo, né? Talvez a questão da sucessão e a questão eleitoral, quando acabar o mandato de Trump, e aí tem muita água para rolar ainda, segundo ano do governo Trump entrando agora, nada indica, melhor dizendo, tudo indica que muita coisa vai acontecer até lá, mas talvez a questão do pós esse mandato acirre ainda mais essas contradições dentro do país, né? E é como eu digo, e eu repito isso em qualquer lugar, só com esse país afogado em luta interna é que o resto do mundo vai ter algum grau, alguma possibilidade de tentar caminhos alternativos, né? Então eu acho que a gente não pode cravar agora guerra civil, etc. Claro, a nível de fala, a nível de agitação, a nível de denúncia, a nível até de chamar um pouco a atenção para o que a gente fala, para o conteúdo que se faz na internet, é útil falar em guerra civil, porque chama a atenção para um aspecto pouco conhecido da política dos Estados Unidos. Mas não dá para cravar, e muito menos para negar, porque é um país que vive sempre à beira desse conflito interno. Oi, Euclides, o pessoal do chat está debatendo muito sobre essa tua fala, que é o elemento de ir numa guerra civil a classe trabalhadora estadunidense, né? Tem toda essa questão. Ia ser um massacre, uma coisa bastante violenta. Como é que se lida com isso, né? Mas eu acho que tem uma outra questão que eu queria colocar para tu, que é dentro desse xadrez geopolítico, me parece que, como assim, tentando ler, até pelo que tu colocou no vídeo, conversando contigo também lá no grupo, de que economicamente os Estados Unidos parece que percebeu que não pega mais a China, né? Muito, muito difícil, o nível de crescimento e de avanço tecnológico chinês é impressionante. E até pelo modelo de governo chinês, é muito difícil que o capitalismo consiga produzir algo que dê conta dos Estados Unidos conseguir pegar a China no contexto atual. Porém, militarmente, ao contrário do que vem se falando muitas vezes na internet, no Twitter, etc., de que parece que a China já passou e que é só uma questão de tempo, me parece que tu vem colocando que não é bem assim. Que militarmente essa disputa entre Estados Unidos, China, principalmente, não está nesse nível. Muito menos esse discurso sobre multipolaridade, inclusive a Rosa também trouxe algumas críticas a esse discurso aqui, esse discurso sobre multipolaridade, como se já estivesse estabelecida essa multipolaridade, fosse algo muito já colocado, já favas dadas, ou como se fosse para os próximos dias, né, para depois de amanhã, por assim dizer. Essa disputa de Estados Unidos e China está realmente a vias de ser finalizada no sentido de uma ordem global multipolar, de uma China que passou economicamente e militarmente os Estados Unidos, ou, ao contrário dessa impressão, a coisa muito mais profunda e militarmente os Estados Unidos ainda tem muito cartucho para queimar? Acho que essa questão de multipolaridade das duas, uma. Ou é usado como um engodo, ou é um discurso um pouco iludido, sabe? Um discurso muito do o que eu quero que aconteça e eu vou falar como se isso fosse se concretizar por si só. Porque vejam, pessoal, a única coisa que reorganiza a ordem mundial, ainda mais no nível de desenvolvimento capitalista que a gente vive hoje, a única coisa que derruba uma ordem mundial é uma guerra de grandes proporções. O que mudou a ordem mundial pré-Primeira Guerra Mundial foi a Primeira Guerra Mundial, que reorganizou todo o xadrez entre as potências e redividiu o mundo com a primeira grande guerra imperialista, que foi a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial representa, por parte da Alemanha, uma tentativa de mudar isso. A Alemanha sai destruída da Primeira Guerra, pagando pela guerra, humilhada, enfim, colocado uma série de limitações ao seu desenvolvimento. O nazismo se aproveita disso e tenta, através da Segunda Guerra Mundial, repartilhar o mundo. Inicialmente, Hitler invade a Europa. A segunda frente, a frente oriental, é aberta depois. Então, assim, era uma disputa ali, também interimperialista, entre a Alemanha e Inglaterra, principalmente, né? Então, o que é que mudou o cenário
pós-Primeira Guerra, foi a Segunda Guerra, que consolidou a derrota da Alemanha e aí botou a Alemanha de joelhos de novo. A Guerra Fria, a construção do bloco socialista, representou a tentativa ali de criação de uma espécie de ordem alternativa. Essa ordem ela foi modificada sem ir às vias de fato. A Guerra Fria não se transformou numa guerra generalizada, mas essa ordem se modificou com a queda da União Soviética e a vitória, pelo menos naquele momento, em contexto dos Estados Unidos. Essa ordem está mudando e está sendo cada vez mais questionada? Sim. A ascensão da China colocou essa ordem em risco econômico, pelo menos. É o que os Estados Unidos perceberam agora. Do ponto de vista militar, gente, a China não é uma potência global. A China é uma potência regional que vem se preparando para defender o seu território, para se defender no momento em que a disputa com os Estados Unidos chegarem às vias de fato. Mas, vejam, hoje a China tem a maior marinha do mundo, numericamente falando, apenas em números de embarcações. Isso não significa a marinha mais poderosa do mundo. Continua sendo os Estados Unidos, que possuem a maior quantidade de porta-aviões do mundo, que tem capacidade de projetar o poder pelo mundo inteiro, que tem uma extensa rede de bases pelo mundo inteiro, porque uma base militar também é isso, é a possibilidade de sair um avião da Europa e vai para o Oriente Médio e se abastece e consegue ir para não sei aonde, consegue ir para não sei aonde, para não sei aonde. A China nem a Rússia tem essa capacidade de projeção. A China vem fazendo esforços de construção de cada vez mais porta-aviões. Mas para o que a China está se preparando? E eu dei uma palhinha sobre isso no vídeo da Groenlândia. Para mim, o que me parece é que a grande estratégia dos Estados Unidos para a China a médio prazo é fazer contra a China um bloqueio naval, como está fazendo contra a Venezuela. Só que nesse caso é levado à enésima potência. A marinha, os mares, os oceanos e o bloqueio naval são as estratégias favoritas dos Estados Unidos desde sempre. A China não vai ser necessariamente invadida, não é assim. Mas e no momento que os Estados Unidos perceberem que a única forma de conter a China é pela força e decidir fazer um bloqueio naval de média distância, por exemplo. É para isso que a China está se preparando, né? E eu acho que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com esse papo de multipolaridade, porque é útil, importante e ótimo que os Estados Unidos estejam tendo sua unipolaridade questionada e precise dar esses 2 passos atrás, sim. Mas vamos levar ao limite essa lógica de multipolaridade. Significa que, se em algum momento ela se estabelecer, o mundo vai ser dividido em polos de influência de cada potência. Vocês acham que o Brasil está onde? Que o Brasil é uma potência que vai ter um polo próprio? O Brasil está no polo dos Estados Unidos, nessa lógica de multipolaridade. O Brasil está na área de influência dos Estados Unidos. Então, cuidado até ao desejar uma multipolaridade. Tá? Claro, a ordem unipolar não é interessante, não é boa, e é ótimo que isso esteja sendo questionado e essas contradições estejam se acirrando, embora crie novos perigos. Mas, dentro do capitalismo, essa reorganização, que muita gente parece querer por si só, vai reforçar a nossa dependência dos Estados Unidos, a nossa dependência geopolítica, eu falo, nossa dependência militar, nossa dependência em outros aspectos também. E aí está o Brasil nesse toma lá da cá, que está na área de influência dos Estados Unidos, que é esse continente que os Estados Unidos consideram seu, mas, economicamente falando, tem na China seu principal parceiro comercial. E até quando o Brasil vai conseguir fazer esse jogo de cintura, que sempre que interessa deixa de ser jogo de cintura, né? Porque a China enfia dinheiro aqui na burguesia brasileira, no varejo brasileiro, enfia dinheiro no agronegócio, o Brasil acha maravilhoso, a burguesia brasileira se banqueteia, mas, ideologicamente falando, a nossa classe dominante continua sendo total e completamente capaz dos Estados Unidos. Em algum momento essa conta vai chegar. Então, assim, a multipolaridade não está atrás da porta. Para ela acontecer, ou para essa ordem ser reorganizada, é preciso de um conflito. A menos que amanhã o Partido Comunista Chinês caia do poder e aconteça algo que aconteceu na União Soviética lá. Um governo liberal privatizando tudo, etc. Aí bota aí mais uns 40, 50, 60 anos de dominação estadunidense. Isso não parece que vai acontecer, isso não vai acontecer. Então a tendência é que isso vá se acirrando. A China interessa mais prorrogar e evitar esse conflito o máximo possível, e é por isso que a China não se mete em canto nenhum do mundo, senão
vocalmente, diplomaticamente, mas do ponto de vista do enfrentamento mais incisivo, a China não tem interesse, nem vai fazer. Não fez com Maduro, não fez com Gaza, não fez com absolutamente nada, porque a China está numa linha muito de fazer o seu e se preparar para o momento que vai haver algum enfrentamento, que na minha visão vai acontecer, a gente só não sabe quando. Então, muito cuidado para a gente não repetir isso de multipolaridade ou variações, muito mais como se a gente estivesse só vocalizando uma vontade e falar como se ela viesse amanhã, né? Passou um pouquinho agora, mas alguns meses atrás, principalmente com a questão do BRICS, parecia que o dólar deixou de ser moeda global. Parecia que o dólar deixou de ser o grande lastro da economia mundial, ou que amanhã haveria uma desdolarização. Não vai ser assim. Então a gente precisa ter muito cuidado, observar, torcer e agitar as nossas bandeiras nesse caso, e aí muito mais do que torcer e fazer avaliação. O papel da organização política, da tentativa de construção de alternativas internas, de fortalecimento do nosso campo, num esforço de mostrar que para a classe trabalhadora do Brasil e do mundo, dos diversos países do mundo, não é só multipolaridade que vai resolver nada. Se torna meio chavão e até meio piegas falar isso, mas a gente nunca pode perder isso de vista. Por mais que a gente seja realista e saiba que não está ali amanhã. Mas só a derrubada do capitalismo vai garantir uma paz a longo prazo no mundo, viu? Porque enquanto tiver capitalismo, vai ter guerra, porque o capitalismo precisa disso, precisa queimar a produção da indústria bélica, precisa queimar o capital que é gasto em armamento. E a única forma de queimar esse capital é gastando esse armamento, é fazendo guerra pelo mundo. E, Euclides, neste tabuleiro, eu queria muito te ouvir sobre este acordo que agora foi efetivamente feito, né, entre Mercosul e União Europeia, né, que inclusive a expressão bastante colocada que é o carros por vacas, né? Tem um artigo muito bom no Outras Palavras, inclusive, que fala justamente que é um processo de uma neocolonização do Brasil pelos termos do acordo. Dentro do que você acompanhou e viu esse acordo, o que você pode dizer sobre essa relação aí desse acordo, Mercosul e União Europeia? Eu acho que é mais do mesmo e chovendo molhado até a gente falar sobre como esse tipo de relação, esse tipo de acordo só aprofunda as relações de dependência do país, compromete qualquer esforço ou possibilidade de complexidade produtiva, mata o que restava de indústria interna, né? Porque a indústria nacional, a burguesia nacional não tem aqui, mas tem uma indústria interna, uma burguesia interna. O que existia de complexidade produtiva aqui no Brasil vai morrer ao longo do tempo. E a gente vai, mais uma vez, fornecer produto primário, de baixo valor agregado, que produz pouco emprego, que não precisa de emprego qualificado, que não precisa de universidade para gerar mão de obra qualificada, e a gente vai importar carro, a gente vai importar itens mais complexos e achando isso maravilhoso. Isso que eu acho incrível. Porque quando você vai olhar quem estava comemorando o acordo, você vai ver desde petista até liberal, até Paulo Guedes, que estava torcendo para conseguir assinar esse acordo, não conseguiu fazer no governo Bolsonaro. Você vai olhar Milei, é a verdadeira frente ampla. Tá todo mundo, menos a gente, comemorando esse acordo como se fosse mil maravilhas. E eu me pego me perguntando duas coisas. Primeiro, como alguém acha que é possível que um acordo seja positivo ao mesmo tempo para o Brasil e para a indústria europeia, principalmente alemã nesse caso. E a segunda coisa, como é que a pessoa olha para o lado e vê Milei comemorando junto o acordo e acha que está tudo bem, né? E aí eu vi vários desses influencers aí que cumprem um papel de cachorro louco do petismo na internet, né, de defender o que tem de defensável, defendendo com unhas e dentes, fazendo todo tipo de argumentação, e aí chegava a pobreza argumentativa de dizer que se você está criticando é porque você não leu o acordo. E para essa galera eu só digo uma coisa, viu? O governo passa e o governo acaba, a torneira fecha, e em algum momento a conta do que essa galera defendeu chega, porque se essa galera tivesse na oposição, se fosse o governo Bolsonaro fazendo todo esse esforço para fechar esse acordo e conseguindo fechar esse acordo,
tenho certeza que está todo mundo caindo de pau no acordo Mercosul-União Europeia, e criticando Paulo Guedes, e criticando Bolsonaro, e dizendo que estava aprofundando a dependência do Brasil, e etc. Como não é, como mais uma vez é o petismo conseguindo dar para a burguesia brasileira o que as faces mais agressivas da burguesia e do liberalismo não conseguiram fazer, estão todos esses defendendo, né? E é um papel um pouco patético até, porque eu fico me perguntando, ou pensando, se eu fosse uma dessas figuras aí, petistas, com alguma projeção na internet, numa sinuca de bico dessas, eu ia ficar calado esperando o tempo passar para não me comprometer a defender isso, se eu fosse uma dessas galera. Mas não, eles precisam cumprir o papel com empenho e com esforço de fazer a defesa do indefensável. Porque é isso. O acordo ficou conhecido como carros por vacas. Aí a galera vai achar, ai, que incrível, a gente vai só dar carne e vai ganhar carro aqui no Brasil mais barato. Que incrível, mas e aí? Quantos empregos a produção de carne pelo agronegócio no Brasil gera? Quantos empregos qualificados é preciso para isso? Compara com a produção de um carro, até com a montagem de um carro, se não quiser falar com a produção. Então, a longo prazo, isso vai aprofundar aquilo que já existe hoje, né? O caráter primário exportador e dependente da economia brasileira. A gente não tem motivos para comemorar, e eu acho, inclusive, bom que, do ponto de vista da comunicação, esse campo que se conforma, muito também em torno do Farol Brasil, tenha sido um dos poucos a bater o pé e mesmo sob todo ataque dizer isso aí é uma merda. Porque aí a conta daqui a pouco chega. Daqui a pouco a gente vai conseguir dizer, olha aqui, tá vendo o que a gente falou? Claro, né? Não é uma espécie de se congratular com a desgraça do país, mas é de dizer, olha, a gente apontou que isso seria responsável por piorar a situação do país e vocês acharam maravilhoso porque, mais uma vez, é o petismo conseguindo entregar para a burguesia aquilo que a direita mais raiz não consegue fazer. Aliás, um dos que escrevem e que assinam, né, esse artigo, no Outras Palavras, é o Paulo Nogueira Batista, que está assim, mais longe, mas muito longe de ser crítico aos governos petistas enfim, Aliás, eu já chamei ele para vir aqui, mas ele não me respondeu. E ele foi muitíssimo atacado, porque ele fez assim, críticas duríssimas em relação a esse acordo, e ele, inclusive, manifestou, assim, até de maneira, da parte dele, surpreendente, por conta dos ataques que ele recebeu, justamente pela crítica que ele fez em relação a esse acordo. É isso, né? Bem-vindo ao nosso mundo, viu, Paulo Nogueira Batista? Porque é dessa forma aí que a gente é tratado. Tem um argumento que uma pessoa trouxe aqui, ainda falando dessa questão do acordo, Euclides, que diz o seguinte, essa pessoa, vou até colocar na tela, esse Itsushi. O acordo União Europeia serve para o Brasil reduzir a dependência com os Estados Unidos, porque vamos cair na lógica de zona de influência, e os Estados Unidos vão querer que o Brasil comercialize só com eles. Você concorda com esse argumento? Os Estados Unidos não precisam fazer isso agora, né? Pode ser que em algum momento chegue no limite de querer obrigar o Brasil a fazer isso, mas aí precisa acontecer muita coisa para chegar a essas vias de fato. É o que os Estados Unidos estão tentando fazer agora com a Venezuela, impondo, ou pelo menos vocalizando, que a Venezuela só vai poder comprar produtos estadunidenses com dinheiro do petróleo, e impondo a quem a Venezuela vai poder vender o petróleo, etc. Estão tentando estabelecer uma relação visivelmente neocolonial ali, até de definir com quem a Venezuela pode ou não pode negociar. Esse acordo, gente, não vai diminuir a dependência ou não vai tirar o Brasil da zona de influência dos Estados Unidos, porque hoje o principal parceiro comercial do Brasil é a China. O Brasil não está na zona de influência da China por isso. O Brasil não saiu da zona de influência dos Estados Unidos por isso. Essa relação de zona de influência, essa visão que os Estados Unidos têm da América do Sul e da América Latina como seu território, ela é primordialmente geopolítica, primordialmente militar também. Claro, essas coisas se entrelaçam e os Estados Unidos estão incomodadíssimos com a presença econômica da China
na América do Sul, porque isso está fazendo-os perder negócios. Duvido muito que o Brasil vai chegar ao ponto de ter uma relação econômica com a Europa, por exemplo, que abale qualquer... não vou dizer dependência, porque essa discussão está meio torta. Porque em algum nível também, estabelecer relações com a Europa pode representar, e aí é o que eu digo, a gente não precisa deixar de estabelecer relações com a Europa, a gente não precisa cortar relações comerciais com a Europa. Seria interessante o Brasil estabelecer relações comerciais ou parcerias, em alguma medida, com a Europa, que pudessem servir para diminuir a dependência em tal ou qual setor? Sim, mas que parceria é essa? Porque essa parceria, como está sendo feita, não vai diminuir dependência nenhuma. Vai estabelecer ou vai aprofundar uma dependência do nosso mercado externo. O que é que a gente vai exportar? Não vai... Assim, se o Brasil estivesse estabelecendo com a Europa uma parceria para tentar construir, em alguma medida aqui, um parque industrial de refino das suas terras raras, não vai conseguir fazer isso com a Europa. Tem que fazer com a China, mas não vai fazer também. Mas vamos pensar num cenário em que o Brasil está negociando com algum país europeu para construir aqui um parque industrial de refino de terras raras. Seria interessantíssimo se o Brasil conseguisse fazer isso. Porque interessa mais a gente ter esse parque de refino aqui, para que a gente não só tire a terra rara debaixo do solo e exporte, mas a gente refine aqui e escolha para quem exportar. Essa seria uma relação interessante. Mas não é essa a relação que está no acordo Mercosul-União Europeia. Basta ler o acordo para ver o que é que o Brasil vai exportar, o que é que o Brasil vai continuar exportando. Então, só significa mais dinheiro no bolso do agronegócio. Isso é interessantíssimo porque o agronegócio é o setor mais reacionário da burguesia brasileira. E para essas pessoas que defendem isso, não parece contraditório defender os interesses econômicos primordiais do setor mais reacionário da burguesia brasileira, que foi quem estava financiando a rodo o 8 de janeiro, por exemplo. Quem tentou dar um golpe no Brasil não foi toda a burguesia, foi uma parcela dela, a parcela mais reacionária do agro. Essa disputa, Alexandre de Moraes e Bolsonaro e afins, é uma disputa entre a burguesa aí, dos liberais contra os reacionários. Né? Tem uma ala da burguesia brasileira que prefere manter as coisas como estão e esse invólucro aí, esse véu de democracia burguesa. A ala mais reacionária, que é o agronegócio, tentou derrubar isso. E agora está sendo cada vez mais fortalecido e mais numa lógica de que eu nem consigo racionalizar essa lógica, porque do ponto de vista político, para mim, não faz sentido nenhum. Como é que você acha que, fortalecendo economicamente o seu inimigo político mais violento, você vai conseguir sair por cima ou vencê-lo? Você acha que vai conquistá-lo, financeiramente falando, que foi o que Lula achou que faria nos primeiros governos com vários, achou que ia conquistar a Globo, achou que ia conquistar as Forças Armadas, achou que ia conquistar um monte de gente dando grana. E só mostrou que eles se fortaleceram e depois deram aquela rasteira. Mas, novamente, a gente está vendo aí um eterno retorno dessa lógica, né? Inclusive, Thalita, você lembra quando a gente estava conversando sobre a pergunta de alguém do chat, né, de se a social-democracia, o social-liberalismo alimentava a extrema-direita? É isso aí. Como a política do PT não consegue ultrapassar esse limite, nunca conseguiu ultrapassar esse limite de romper, ou de pelo menos começar a tensionar politicamente com esses setores econômicos que dominam a política brasileira, como o agronegócio, né? Como ele nunca vai fazer, ele não consegue fazer isso, ele vai alimentar a extrema-direita. Agora, é porque Lula quer, ou o PT quer alimentar a extrema-direita? Não. Saca? Esse é um ponto que eu acho que é importante, que termina as paixões na política ocultando um dado que é óbvio, assim, tipo, quem ganha com isso? Quem ganha com esse acordo? Quem ganha com, por exemplo, o pessoal fica falando da bomba atômica, feito a gente falou ontem, o pessoal fica falando da bomba atômica, mas para tu construir uma bomba atômica, tu tem que ter uma indústria absurda, um investimento absurdo em pesquisa. Físico, engenheiro, químicos, cacete.
para isso, vai dar para fazer com o arcabouço fiscal? Vai dar para a gente equipar o exército, para o nosso exército não ficar só pintando meio fio e botando véia para fazer golpe em Brasília? Então, assim, é complexo. O Euclides, continuando ainda nesse acordo, né, e nesse processo de ascensão das tensões do Brasil com os Estados Unidos, né, pelo menos do ponto de vista que já teve as tarifas, né, e o Brasil tem negócios com o Irã, e Trump ameaçou colocar tarifa para quem negocia com o Irã, e todo esse tipo de coisa, e veio justamente esse debate sobre a bomba atômica brasileira, que o Brasil precisa de uma bomba atômica para poder se defender, e etc. E aí circula aquele vídeo de Enéas pela milésima vez, pedindo a bomba atômica, esse tipo de coisa. Como o Hugo veio aqui, Rose veio aqui, ambos falaram um pouco sobre isso também. Como tu vê essa questão da capacidade que o Brasil tem hoje de apontar para a gente um projeto político de defesa e de fazer resguardar de maneira bélica a sua soberania. Não necessariamente o Brasil participar de uma guerra, mas para exatamente ter essa força bélica, exatamente para evitar que uma guerra chegue na gente. Né? Tu acha que há no Brasil essa possibilidade da gente construir? Quais são os horizontes dentro do atual governo e o que é que a gente precisa compreender nessa questão militar da soberania brasileira que tu acha que tem sido negligenciado no debate político? Capacidade e possibilidade sempre há, porque o Brasil consegue fazer muita coisa. Eu acho que às vezes a gente perde de vista também a potência que é esse país, a potência e potencial que é o nosso país, né? A capacidade que a gente tem de fazer muita coisa com pouco orçamento, a capacidade que a gente tem de fazer maravilhas científicas sem reforço nenhum do papel do cientista na sociedade, de um financiamento de qualidade para um pesquisador, de uma valorização de professores, pesquisadores, cientistas no Brasil, etc. Há quem diga, e eu não duvido em absoluto, que tendo financiamento e vontade política necessária para isso, o Brasil, especialmente a Marinha, aí, conseguiria assim, desenvolver nossa bomba atômica. Né? Não acho impossível, mas também não acho que a coisa mais importante seja essa, porque só o dinheiro também não vai garantir isso. Tá? Existe uma questão política sobre quem comanda a política de defesa, a quem a política de defesa está submetida, para defender que interesses e para defender que projeto de país. Eu acho que esse é o mais importante. Porque o Brasil precisa, para ontem, mudar a sua política de defesa, rever sua doutrina de defesa, discutir, junto com toda a sociedade, o que é defesa nacional, discutir com toda a sociedade para que serve, a importância e de que forma devem existir forças armadas, qual o papel da sociedade na defesa nacional. Tudo isso são debates que a gente está atrasadíssimo. Né? A gente está num mundo em ebulição, um mundo cada vez mais conflituoso, e agora alguns de nós estamos pensando, será que não era hora de fazer isso? Então é isso, eu acho que a grande questão é, o Brasil tem potencial, o Brasil poderia fazer muita coisa, o Brasil tem riquezas para bancar isso, o Brasil tem um potencial humano gigantesco, o que a gente consegue fazer do ponto de vista científico sem nada e com um orçamento ridículo, já indica que com orçamento de verdade a gente conseguiria fazer muita coisa, mas de novo a gente volta no chavão anterior. Nesse estado de coisas, nessa ordem, nesse marasmo em que está, não sai. Porque não necessariamente precisa para isso de uma revolução. Embora se ela viesse, a gente conseguiria acelerar bastante mais as coisas, né? Porque a revolução também é isso. É um processo de aceleramento das nossas políticas, do que a gente defende, do que a gente quer fazer e tal. Mas mobilização popular precisaria ser necessário. Conscientização política seria necessário. Esclarecimento, elevação da consciência da população, participação popular, tudo isso teria que vir junto, né? Não necessariamente antes, mas vir junto. Um processo de rediscussão nacional que venha não só do ponto de vista do discurso, mas que venha junto com a mobilização. Porque é essa mobilização que vai servir como elemento de dissuasão para quando a burguesia brasileira quiser preparar uma resposta a isso. Porque qualquer discussão dessa
mexe nos interesses básicos da burguesia brasileira. Qualquer discussão sobre um Brasil soberano, militar e economicamente falando, mexe com o interesse primordial da burguesia brasileira, que é de ser só um exportador e um fazendão. Um fazendão não consegue se defender. Vamos lá. O Brasil tem uma política de defesa correta e forças armadas bem equipadas, precisa ter um parque industrial robusto, não cada vez menor como a gente está vendo agora. Precisa fazer uma rediscussão também sobre o papel das forças armadas na sociedade e qual a relação que a gente quer ter com elas. Tudo isso passa por mexer nos interesses da burguesia brasileira. E quando incomodar a burguesia, o que é que a gente vai ter de volta? O que é que o Brasil vai ter de volta para dizer, não, vocês estão incomodados, mas aí é problema de vocês. Só mobilização popular consegue servir para isso. Até que se abra possibilidade de um acirramento maior. Eu vi os comentários de Rose, eu vi os comentários de Hugo, concordo com os dois e reforço o elemento de que não é só sobre dinheiro, não é só sobre financiamento, não é só sobre dar dinheiro para as Forças Armadas, dar dinheiro para tal ou qual setor, etc. No fim, tudo é política. Né? E dinheiro e poder econômico, a gente vive no capitalismo, o poder econômico garante o poder político. Né? Olha só, tem comentários e perguntas aqui para o Euclides. O Carlos Alberto Ataíde está dizendo: o Euclides é recifense? Eita, vão dominar o planeta. A gente já dominou, o pessoal é que ainda não foi informado. Eu sou de Recife, moro em São Paulo agora, em breve estou mudando para o Rio para estudar lá, mas sou de Recife, nascido e criado, e o sotaque continua forte, graças a Deus. Tem que fazer um esforço especial para demarcar em todos os lugares que eu não sou daqui, né? Então, o sotaque é a principal bandeira. Bom, aqui também quem fala conosco, quem mandou mensagem, é Thaís Rogéria, dizendo: Euclides foi recomendado na live do canal do Tietê. O Félix Luz, eu nunca sei falar, acho que é Félix Luz mesmo, né, gente? Tá fazendo um comentário aqui. Você que é nazi, o tio Sam precisa de você. Comentando aqui sobre a questão dos Estados Unidos, né? Sumaia 5050 está perguntando para você, Ribaldo, qual é o nome do documentário? Eu não lembro. Eu nem sei qual que é o Eu documentário. vou ter que pesquisar para lembrar o nome desse documentário. Eu estava exatamente mandando uma mensagem ontem para minha sobrinha, porque tem um documentário sobre cogumelo que eu adoro, e eu queria rever e não consegui lembrar o nome de jeito nenhum. E o pior é que ela também não lembrou, aí fudeu. Mas tu falou do documentário agora aqui, que eu não ouvi tu falar do documentário, não. Não, foi antes de você entrar. Foi antes, no começo do programa. Bom, o que mais? Aqui tem pergunta para você, Euclides, olha só. Eu acho que é Cogumelos Fantásticos, não é o filme? Cogumelos Fantásticos, exatamente. Pô, cogumelo é um negócio fantástico, bicho. Eu sou fascinado por cogumelo. Por cogumelos não, por fungos no geral. Certo. Bom, olha só, Euclides, tem uma pergunta para você aqui, a Vitória Barros. Euclides, dentro desses termos, desse acordo, no qual você acha que é a estratégia do petismo e forças auxiliares ao petismo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Aonde o governo acha que vai chegar. Eu acho que a gente também pensa um pouco errado, né? Como tentando achar uma racionalidade e um fim que não é o que o governo quer, né? Eu acho que é eternamente esse esforço de se mostrar como o melhor gestor da ordem. Então eu consigo garantir esse acordo que Bolsonaro e Paulo Guedes não conseguiram garantir. Eu consigo garantir que vocês vão receber mais dinheiro, enquanto, enfim, tal e tal governo não conseguiu garantir. É sempre um esforço, e aí, Eribaldo, que é da psicanálise, eu sou só um curioso, tinha que fazer uma análise psíquica disso, né? Desse esforço de se mostrar como o mais capaz de representar a burguesia. Está procurando um pai. Eu acho que parece que o petismo quer ser adotado como filho da burguesia brasileira. Não vai conseguir, né? Tem um texto genial, eu acho que é de Pedro Marin, que o título do texto é
Não importa os esforços, o sonho da burguesia brasileira é acabar com o petismo, ou acabar com o PT. No sentido de que o elemento, ou a origem, pelo menos miticamente falando, popular do PT nas origens, incomoda a burguesia brasileira. Isso é inegável, né? A burguesia brasileira tentou alternativas ao petismo, especialmente ali depois do golpe contra Dilma, especialmente ao aceitar Bolsonaro como uma possibilidade assim que ele decolou e Alckmin não decolou. Sempre bom reforçar que o candidato da burguesia ali era Alckmin, mas Bolsonaro decolou de um jeito que Alckmin foi para as cucuias e a burguesia abraçou Bolsonaro, percebeu que a merda que Bolsonaro fez era insustentável a longo prazo, deu para trás e aceitou Lula novamente, porque é isso, né? A prisão de Lula é um esforço para que o petismo não continuasse no poder. A soltura de Lula é um acordo para que Bolsonaro não continuasse no poder, já que era só Lula que conseguiria vencer Bolsonaro ali. Então, parece que o petismo, o PT no geral, quer mostrar-se como o mais capaz de gerir o capitalismo brasileiro e de dar à burguesia o que ela quer, enquanto dá migalhas à classe trabalhadora, né? Foi pelo menos os esforços dos primeiros governos petistas. O governo Lula 3 não dá para classificar assim. Não dá para classificar assim porque a classe trabalhadora não está ganhando nada nesse terceiro governo. Tem aqui e ali uns pontos pontuais, olha a redundância, uns elementos pontuais. Tem ali a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais de salário. Tem a suposta adesão à luta contra as classes 6x1, que é claramente a tentativa de transformar isso numa bandeira eleitoral desse ano. Vamos ver até onde Lula está disposto a ir, ou se vai só transformar isso numa bandeira eleitoral para mobilizar, e se depois de eleito vai matar essa promessa como matou outras tantas. Então, assim, cada vez mais a gente está percebendo, ou fica mais claro para quem quer e consegue ver, porque tem muita gente que não quer ver, que o esforço do PT desde o início, o esforço de Lula desde o início, foi mostrar para a burguesia brasileira que ele conseguiria fazer melhor que todos os outros a gestão do capitalismo para a burguesia. E consegue mesmo. Basta ver que a burguesia abraçou. Mas aí, cada um com seu cada qual, né? A construção de uma alternativa ao petismo tem que começar desde já. Já deveria ter começado, já deveria haver uma mobilização muito maior. Inclusive para se preparar para o pós-Lula, viu? Porque pós-Lula o PT vai implodir ali. Claro que não dá para cravar, porque não é adivinhação aqui, mas pós-Lula não tem nenhuma figura que mantenha o PT unido como Lula faz. Vai ser uma briga ali de cacique para ver quem consegue herdar o pouco que vai ter de herdar, porque muito do que Lula tem é ele, né? Não é PT, é Lula. Tanto que Lula não conseguiu transferir para Haddad em 2018. Mesmo Haddad sendo simpático do jeito que ele é. Mesmo sendo Haddad sendo aquele posto de simpatia, né? Consegue ser menos simpático do que eu. Carisma Haddad de uma consegue. samambaia, né? Consegue ter menos carisma que eu. E olha que eu não sou muito esforçado com carisma. Mas... o lulismo ele é maior que o petismo, realmente. Os próprios petistas mais lúcidos, mais racionais, eles afirmam isso. Sabem disso, realmente. Agora, assim, o legado do PT ou o legado do próprio Lula ser o Haddad realmente um o fim da picada, né? da USP, um homem branco, cisgênero, pode me chamar de identitário, então não estou nem aí. Tô nem aí, gente. Aliás, para mim, dentro da conjuntura da esquerda, me chamar de identitária é elogio, tá? Mas é isso. Para mim, gênero da USP paulista, da classe média paulistana. Olha, realmente. Classe média foi elogio. Classe média forte, né? Classe média bem alimentada. Gente, que é isso. Para mim é questão. Se você soltar Lula numa churrasqueira, ele lhe entrega um churrasco. Haddad não. Essa é a questão. Para mim, de base, assim, para começar, para a classe trabalhadora, se tu solta Lula, a classe trabalhadora pode odiar Lula, mas ela olha para Lula e Lula toma uma cachaçinha, toma uma cerveja, faz uma piada que a classe trabalhadora faz. Haddad não, pô. Haddad vai dizer que o dia mais triste da vida dele foi quando ele perdeu o livro de Max Weber fichado. Tem um ponto que eu acho que a gente até
não dá devida importância, mas eu lembro que teve uma pesquisa que saiu, não vou lembrar do dado agora, mas que mostrava um percentual interessante de pessoas que votaram em Bolsonaro e votaram em Lula na eleição. E pessoas que em 2018 disseram, vou votar em Bolsonaro porque Lula não tá. Que pode parecer contraditório a primeiro caso, mas quando você vai olhar, tem uma lógica por trás. Então, assim, o PT vai implodir pós-Lula, não tem nenhum representante que vai conseguir herdar o capital político desse partido, e vai abrir-se um tempo relativamente longo, pelo menos a médio prazo, em que a direita vai nadar de braçada, sozinha. Mas aí também vai depender muito do que a gente vai fazer até lá, né? De se vai se construir um campo alternativo com lideranças e representações alternativas, né? Alguns que poderiam representar uma tentativa um pouco mais radical ou mais à esquerda ao petismo, escolheram como estratégia abraçar o petismo nos seus últimos anos. Foi o que Boulos fez. Esse movimento de Boulos nada mais foi do que entrar debaixo da asa do petismo em absoluto, esperando ser adotado como sucessor aí, ou herdar alguma coisa de Lula. Será que vai conseguir? Será que está fazendo algum caminho? Ou será que está só complicando sua biografia, né? Está só colocando no lixo sua biografia. Eu acho que a gente tem do ponto de vista interno no Brasil, a gente vai ter uns anos aí de ressaca grande, né? Anos de desmobilização, anos de despolitização cobram um preço. Mas aí também as condições de luta para os comunistas nunca foram as melhores também, né? Então, não adianta só fazer o diagnóstico, né? Só fazer o diagnóstico que não é bom. Mas também projetar, pensar, sonhar, tentar impor alternativas, apresentar alternativas à população e também impor a nossa política cada vez mais, né? Eu acho que isso é o mais importante, a gente perceber que mobilizar e construir forças é construir capacidade de conseguir impor o que a gente quer. Porque política é isso, política é disputa, política é luta de classes. É isso, Jones Manuel 2030 na cabeça, o povo está comentando aqui. E eu quero jogar PlayStation no Alvorada, só quero dizer isso. Então, para terminar, o MRSA aqui está dizendo que o Euclides tem jeito de Santa Cecília. Eu ia gostar dessa referência, sinceramente. Gratuitamente. Olha, para mim isso é uma ofensa. Para mim isso é uma ofensa. Não sei se o colega aí, MRSA, descreva aí o que é que você acha que me faz parecer, porque aí eu vou no caminho contrário, eu vou mudar. Se for o bigode, eu vou mexer no bigode, vou deixar de outro jeito, mas desenvolva isso aí, porque sem comentários aí também. Tem alguma samambaia na sua casa, Euclides? Não tem samambaia. Não tem samambaia. Piso de taco de madeira? Piso de taco tem. Isso aí eu faço essa autocrítica. Você anda com o boné do MST pelas ruas de São Paulo? Não ando. Ecobag? Não ando. Ecobag não cabe nada. Ecobag não cabe nada. Cigarro de tabaco? Tabaquinho como? Assim? Cigarro de tabaco? Isso, não, de bolar, assim não, e tal? Não. Então isso aí não é complicado. Santa Cecília, gente. Não é. Então não é. Compra vinil em feira? Não precisa comprar vinil, né? Embaixo do braço, assim. Meu pai gosta de vinil, porque é das antigas. Meu pai é das antigas, ele gosta porque ele viveu esse tempo. Aí ele pode. Ele viveu esse tempo, ele curte e tal, mas... Será que é os brincos? Tem uma menina aqui falando que é meus brincos, mas, pô, umas argolas tão bonitas. Enfim, é isso. Disseram aqui, ó. Quero só deixar claro, me posicionar aqui, disseram aqui, ó. Se Eribaldo se candidatar, eu voto nele para presidente. Você tem certeza que vai me querer para presidente? Essa é a pergunta. Pense bem. É assim que o Brasil tá chegando ou não tá chegando, viu? Ô, Euclides, para você, antes de você ir embora, a última coisa que eu queria te ouvir, que eu vi lá na sua conta do X, o seu entusiasmo sobre o que está acontecendo no Roblox. Eu não sei nem falar até agora, eu falei 10 vezes esse nome. Eu queria te ouvir. Eu achei genial. Eu achei genial. Primeiro, deixar claro que eu acho que está correta a política aí de limitação do chat para as crianças que não podem estar batendo papo com estranho em jogo. Talvez a política também fosse impedir que certos adultos estivessem nesses jogos, aí botar um limite de idade mínima para participar, ou máxima, sei lá. Mas as crianças estão revoltadas porque o Roblox tirou o chat, elas estão fazendo vários protestos no jogo, escrevendo umas plaquinhas lá. Tá genial, tá genial. E aí umas plaquinhas com os erros de português bem de criança, de que tá aprendendo a ler agora, aprendendo a escrever agora.
O negócio tá... Isso só não pode chegar nos petistas, porque eles vão achar que é junho de 2013 de novo. Eles vão achar que tá à beira de uma revolução colorida no Roblox. Crianças vão apoiar o surgimento de Bolsonaro. Vai trazer a direita de novo. Mas quem não viu, joga no Twitter lá, bota Roblox, é com R, Roblox. Que vocês vão ver as crianças xingando. Aí eu fui ver. Felca tá recebendo xingamento no privado dele das crianças. Aí tinha um print que era: Felca, defende a volta do chat. Eu converso com minha prima pelo Roblox, ela tá com câncer terminal. Felca, você fez isso, agora a gente vai lhe matar. Tipo assim, isso está gerando um conteúdo. Criou-se um nicho, abriu-se uma brecha na internet, que é conteúdo sobre a suspensão do chat do Roblox. Aí eu vi no TikTok, minha namorada me mandou o vídeo, que eu tenho um TikTok, mas eu desinstalei o aplicativo porque eu estava gastando muito tempo nisso. Ela baixou e me mandou o vídeo que era uma criança indo falar com a prima que tinha se formado em Direito, criando um complô ali para processar o Roblox junto com a prima, porque ela queria o chat de volta. O negócio tá incrível, incrível. Quem não viu, procure. Tem gente chamando Felca de Hitler, dizendo que tinha uma faixa de mim esse cálice. Esse aí eu acho que foi alguém mais velho que escreveu lá pelo conteúdo só, mas tá genial, tá incrível. É aquelas crianças entre 14 e 56 anos. Umas crianças com uns 38, por aí. Mas eu acho que tá certo, viu? Não tô defendendo aí, não. Acho que tá certo, porque nesses joguinhos aí tem muita gente que fica atrás das crianças para fazer besteira. É isso aí. Exatamente. Tá bom. Euclides, obrigada mais uma vez de vir aqui conversar conosco. E certamente a gente vai te chamar mais vezes. Tchau, Thalita. Tchau, Eri. Valeu, um abraço. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Fico à disposição. Cheiro. Tchau, gente. Valeu. Tchau.